Vem sobre mim neste momento. Abre o meu coração, Espírito Santo, à escuta da palavra. Que essa palavra que será proclamada, Espírito Santo, possa tocar profundamente a minha vida, levando embora todo o mal, toda a tristeza, toda a angústia, toda a mágoa, toda a dor. Vem, Espírito Santo, com a palavra fecundar o meu coração. E fazendo assim mais rápido, a gente acolhe o pregador deste momento. É lá da Diocese de Osasco, coordenador da pregação da RCC, o Israel. Vem, Israel, uma salva de palmas. Vem, Israel, hoje o céu se abre para derramar. Hoje o céu se abre para ter. Estende as mãos sobre Israel. Sobre os corações. Vamos pedir o Espírito Santo para ele. Você de casa também faz isso. Estenda as mãos para a televisão, para o Israel. Cante com a gente. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Assim, vem sobre o Israel, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Coloque a mão sobre o teu coração e peça que realmente este Espírito Santo possa revelar grandes coisas para você. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que Ele é muito grande. E esta grandeza de Deus se faz presente através do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então deseja isso agora no teu coração, pedindo para o Espírito Santo: Espírito Santo, que a tua grandeza, Senhor, possa se unir pelo teu Espírito na minha vida, na minha pequenez, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar comigo nesta manhã de domingo. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa me convencer de realidades sobrenaturais que talvez nós muitas vezes desconhecemos, ou que muitas vezes nós deixamos de lado. Mas profetize sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está na tua casa, profetize sobre a sua vida, que o Espírito Santo revelará grandes coisas, e a grandeza de Deus vai se fazer presente na sua vida, em nome de Jesus. Por isso vem, Espírito, vem, Espírito. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Glória a Deus, pode ir se assentando. Como o Padre Aguinaldo bem disse, o meu nome é Israel, eu sou da Diocese de Osasco, eu sou casado há 23 anos com a Rita, e o Senhor desta união me deu 2 filhos, Mateus e Giovana. Eu posso dizer que depois de 7 anos de casado, eu tive a graça de conhecer este Deus, a qual eu vou anunciar aqui.
Eu posso dizer para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão em casa, a alegria e a graça que o Senhor derrama na vida daquele que se abre para Ele é incomensurável, é maior do que tudo o que esse mundo pode nos oferecer, é muito maior do que tudo que você já viu até hoje na sua vida. Eu posso dizer hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu tenho plena convicção, irmãos, que depois deste domingo aqui, da nossa reunião aqui, deste grupo que nós estamos fazendo aqui, desta oração, deste dia que nós estamos reunidos aqui, neste lugar, e você que está na sua casa também, que você possa abrir o teu coração, para que esta palavra possa entrar na tua vida, para que esta palavra também possa fazer graça, possa acontecer na tua vida milagres, sinais e prodígios. Tenha certeza que a grandeza de Deus vai entrar hoje na tua casa. Amém? Diz isso aí para o seu irmão: a grandeza de Deus vai entrar hoje na minha casa. Abre a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. O Nilo pregou Isaías 43 e trouxe para nós que nós somos preciosos, que nós temos valor diante de Deus. E eu gostaria de confirmar esta moção do dia de hoje, com esta palavra que Deus trouxe também ao nosso coração, mostrando a grandeza do nosso Deus, o quanto Ele é infinitamente poderoso e grande, e que Ele pode muito bem estar olhando para mim e para você. Muitas vezes nós nos sentimos esquecidos por Deus, muitas vezes nós achamos que Deus não está presente na nossa vida, é porque muitas vezes, irmãos, nós perdemos a nossa fé. Muitas vezes nós enfraquecemos. E muitas vezes a nossa confiança, ela fica baixa. Nós desconfiamos. Então o tema para esta pregação é profético. O tema para essa pregação vai fazer com que a tua casa se levante, vai fazer com que você se levante e com que eu saia daqui ainda mais fortalecido na presença do Senhor. O tema desta pregação é retomando a fé, a força e a confiança. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Diz assim: levantai os olhos para o céu e olhai. Quem criou todos estes astros? Aquele que faz marchar o exército completo, e a todos chama pelo nome, o qual é tão rico de força e dotado de poder, que ninguém falta ao seu chamado. Por que dizer-te então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa o meu destino ao Senhor, passa o meu direito despercebido a Deus. Não sabes? Não aprendeste? O Senhor é um Deus eterno. Ele cria os confins da terra, sem jamais fatigar-se e nem aborrecer-se. Ninguém pode sondar a sua sabedoria. Dá forças ao homem acabrunhado, revigora o vigor do fraco. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos cambalear. Mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar e vão para frente sem se fatigar. Palavra do Senhor.
peço que você aplauda esta palavra que Deus trouxe para nós nesta manhã de domingo. Deus que quer revelar-se para nós, irmãos. Deus que quer mostrar para nós o seu tamanho, a sua grandeza. Muitas vezes nós achamos que nós estamos aqui na terra sozinhos. E que lá no céu existe um Deus que de vez em quando fala conosco, de vez em quando Ele é ao nosso favor. Muitas vezes nós andamos pela visão, por aquilo que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente se perde no caminho, porque nós desconhecemos o grande poder que Deus tem. E por esta palavra, o Senhor diz para nós, nos ensina didaticamente. Levantai os olhos para o céu e olhai. Levantar os olhos para o céu e olhar. As imensas galáxias, os bilhões de galáxias, de estrelas inumeráveis que nós não podemos contar. Uma simples olhada do homem para o céu à noite, vai ver milhares de estrelas que nós não podemos contar. E esta palavra vai dizer para nós que Deus, Ele sabe o nome de cada uma delas. De cada uma delas, Deus, Ele chama pelo nome. As bilhões que existem. As inúmeras estrelas que existem no céu. Deus conhece e chama cada uma delas. Foi Deus que criou, Ele sabe quem Ele fez. Ele te conhece, foi Ele que te fez. Foi Ele que fez a tua família. Aí, você que está na sua casa, que talvez você fale, eu assisto esse programa sozinho, eu estou sozinho aqui, ninguém está aqui para ouvir essa palavra, mas saiba que a grandeza de Deus, o poder de Deus vai entrar na sua casa nesse instante. Nós precisamos entender que este Deus Criador, Ele cria tudo muito grande. O mundo, o universo é enorme, e Ele conhece cada coisa que Ele criou. Chama todo mundo. Essa palavra vai dizer, irmãos, aquele que faz marchar o exército completo. É Ele que faz marchar o exército completo. Eu preciso saber que este Deus Criador é poderoso e que me conhece, e conhece as necessidades da minha vida, da minha família, os lugares aonde eu vou, as coisas, as necessidades que eu tenho, eu preciso colocar diante deste Deus Criador, que me colocou aqui neste mundo. Quem me colocou nesta terra, não foi o seu Barbosa, né, dona Silvia? Eles até ajudaram, mas a vontade de Deus de colocar o Israel nesta terra, tinha um objetivo. A vontade de Deus de te colocar aqui nesta terra, Ele tem um objetivo e tem planos para você. Então, eu não posso perder o foco disso. Eu não posso esquecer que não foi a minha vontade de estar aqui, não foi a vontade dos meus pais de estar aqui, mas um Deus Criador que tem o controle de todas as coisas. Ele controla tudo, Ele conhece tudo, e Ele faz cada um de nós marchar. Ele faz o exército completo marchar, e a todos Ele chama pelo nome. A todos Ele chama pelo nome. Então eu preciso, irmãos, nesta manhã, entender que esta grandeza, este poder de Deus, não é à toa. O projeto de Deus para a minha vida é um projeto de felicidade, um projeto de alegria. E Ele está pronto para realizar na minha e na tua vida. Mas para isso, eu preciso fazer o quê, irmãos? Retomar a minha fé. Retomar a fé. Eu preciso saber que aquilo que eu não vejo, mas que pelo cosmos, pelas estrelas, pelos planetas, pelo sol que aquece, por tudo que existe, eu preciso saber que por trás disso existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Eu preciso saber que existe um Deus que não está alheio às minhas necessidades.
Porque se Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, que dirá a nós. Um estudo diz que para cada grão de areia existente na terra, existem 10 estrelas. Das que o homem pode contar. Das que são vistas pelos telescópios. Imagina as que não são vistas. Imagina, irmãos, a grandiosidade desse Deus, que conhece tudo, que sabe tudo e que tem o controle de todas as coisas, se Ele não está pronto para entrar na tua vida agora e fazer com que você retome a fé neste Deus. Este Deus que hoje está entrando na sua casa. Esse Deus que hoje faz morada dentro de você, Ele quer fazer brotar dentro de você, fazer com que você retome a fé na grandiosidade dEle. O nosso Deus maravilhoso está aqui, irmãos, pronto para nos ajudar, pronto para ajudar a gente a nos conduzir, a conduzir a nossa família. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é o Espírito Santo de Deus. Eu posso contar com este Espírito Santo de Deus. É a primeira coisa. Para que essa fé seja retomada na minha vida. Eu preciso sair daqui hoje, nesta manhã, com a minha confiança renovada em Deus. A minha fé e a força que Deus pode me dar, precisa hoje, através desta palavra, através da grandeza deste Deus, eu sabendo do seu tamanho, eu sabendo do seu poder, eu não posso sair daqui hoje triste. Porque se Ele faz marchar o exército completo, hoje você talvez esteja aqui sozinho, talvez você esteja sozinha na tua casa, sozinho na sua casa, cheio de problema, cheio de coisas a realizar. Talvez o teu filho nem chegou ainda do final de semana, que saiu na sexta-feira. Mas eu quero dizer que o nosso Deus tem olhado e Ele tem conhecimento do que você tem passado. E Ele vai fazer com que a tua fé nele possa transformar situações maravilhosas. Quando eu leio que Ele faz marchar o exército completo, eu olho para a palavra de Deus, que diz assim para mim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se Ele faz marchar o exército completo, eu quero que hoje também a minha família marche na presença do Senhor. Eu quero que hoje, através de um ato de fé, a minha família também possa ser chamada por este Deus e possa ser liberta dos cativeiros que o mundo nos oferece. Que as tristezas desse mundo, que o maligno trouxe para este mundo e muitas vezes entrou na nossa família. Eu quero que hoje, através dessa palavra, através do poder de Deus, que Ele diz que a todos chama pelo nome, que Ele possa chamar cada um da minha casa, cada um da minha família. Que ninguém falta ao seu chamado. Talvez o marido tenha faltado ao chamado de Deus. Talvez ele não tenha escutado. Talvez a esposa tenha faltado ao chamado de Deus. Talvez ela não tenha escutado a voz de Deus, dizendo para ela: mulher, fui eu que te criei. Por que você se perde por aí? Filho, por que você tem buscado a confiança em coisas que não foi eu que criei, mas foi o maligno que transforma, que bagunça tudo, e você vai atrás dessas coisas que você está vendo? O Senhor está dizendo hoje para mim e para você: ninguém falta ao seu chamado. Jesus está dizendo hoje para você, homem: desperta a fé. Mulher, desperta esta fé que está dentro de você e acredite que o poder de Deus vai agir na tua casa, vai agir na tua família. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus enorme, Ele é um Deus poderoso que controla todas as coisas. É a Ele que eu tenho que recorrer. Eu preciso parar de me desesperar. Eu não posso ficar desesperado diante das situações. Retomando a fé. Retomar a fé quer dizer que eu perdi ela em algum momento. Por que nós perdemos a fé, irmãos? Por que muitas vezes a fé ela se esfria? É porque nós muitas vezes andamos pela visão. E a palavra de Deus vai dizer para nós que nós não podemos andar pela visão. Nós temos que andar pela fé.
É pela fé que eu tenho que andar, não é pelas adversidades, não é pelos obstáculos, porque se eu olhar o tamanho do obstáculo, eu vou ver que eu sou muito pequeno. Mas só que eu sou servo, filho de um Deus que é grande e poderoso. Então, o primeiro segredo para que eu possa retomar a minha fé é não olhar as adversidades, é não olhar os meus medos, as minhas desesperanças, os obstáculos. Eu preciso olhar para este Deus maravilhoso, que garante para nós que Ele vai fazer com que nós retomamos a nossa fé. Eu preciso pegar esta fé de volta, porque a fé é um dom, e é Deus que dá. Tem pessoas que falam assim, eu tenho fé do meu jeito. Talvez o seu marido possa dizer, eu tenho fé do meu jeito. Quando eu precisar, eu vou buscar. Eu sei aonde que eu vou. Né? As pessoas muitas vezes têm a fé do jeito que elas acham melhor. E a fé do jeito que a gente acha melhor, não é a fé ideal. Porque do jeito que eu acho melhor, não sei. Porque se é Deus que dá, e é Ele que faz crescer, então eu preciso buscar nele. Eu quero dizer, se você está buscando a sua fé, se você tem fé do seu jeito, a sua fé é fraca, a sua fé é pequena. Agora, se nós buscarmos a fé do jeito que Deus nos ensina, do jeito que Deus tem para nós, aí eu vou retomar a minha fé. A fé, irmãos, é uma semente cheia, carregada de promessas. Então, eu preciso me agarrar nesta fé, porque através da fé, eu vou entender a grandeza de Deus. E eu entendendo a grandeza de Deus, eu vendo que esse Deus é maravilhoso, que Ele pode realizar maravilhas, já é um passo para que possa acontecer a libertação na minha vida, a cura na minha vida e, consequentemente, nos meus também. Porque nós queremos. E aí, quando Jesus curava, e Ele estava no meio das pessoas, e Ele andava nesta terra, como era que Ele falava? Vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, nós precisamos, para ser libertos, para que os milagres de Deus aconteçam, para que a grandeza de Deus aconteça na minha vida, os sinais e prodígios que eu espero, eu preciso andar pela fé. Porque ela é a chave da minha vitória. Diz isso aí para o seu irmão. A fé é a chave da sua vitória. E aí, irmãos, diante da grandeza de Deus, no versículo 27, ele chama a nossa atenção aqui. Por que dizer então, ó Jacó? Por que repetir, ó Israel? Escapa o meu destino, Senhor. Passa o meu direito despercebido a Deus. Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não entende o que eu estou passando? Tanto que eu vou na igreja, tanto que eu rezo, tanto que eu peço. Mas nós muitas vezes focamos no problema. Nós muitas vezes olhamos o problema e não tem como sair do problema. Senhor, olha isso daqui, olha para isso daqui. A gente olha para o problema, a gente foca no problema, a gente quer a solução do problema. Só que nós precisamos fazer como diz a palavra de Deus: olhai para o alto. O salmista vai dizer no Salmo 120: para o monte levanto os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do meu Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro para a tua família está no Senhor. Eu não estou dizendo que nós não temos que olhar para as necessidades da nossa família, as nossas necessidades nesta terra. Não tem como a gente se cegar diante de tantas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa família. Não tem como a gente se desvencilhar disso. Mas eu preciso olhar para as necessidades do meu filho, talvez para o pecado do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, para o meu pecado, e dizer: muito maior do que o que está acontecendo é o Deus que vem em meu socorro. Este Deus, Ele vem em meu socorro, e é a minha fé que faz com que isso desabroche. Então, eu preciso hoje, irmãos, parar
de murmurar. Parar de olhar para Deus e falar: o Senhor não está vendo? Porque se Ele tem o controle de tudo, Ele está vendo. Deus, Ele vê todas as coisas, conhece tudo, mas nós temos uma chave dentro de nós, uma semente carregada de promessa, que é a fé, e que através dessa fé, eu sei que Deus vai transformar realidades na minha vida. Deus quer me fazer instrumento de salvação para dentro da minha casa. Deus quer fazer você instrumento de salvação para aqueles que estão perdidos. Mas para isso, eu preciso ter a minha fé renovada e saber que o meu direito, o meu destino está na mão do Senhor. E que o meu direito não passa despercebido por Ele. Eu estou aprendendo neste dia, com esta pregação, que o meu Deus, Ele é poderoso, e Ele conhece tudo, e Ele sabe da necessidade da minha família, Ele sabe da minha necessidade, e Ele está pronto para nos livrar e para nos libertar. Nós vamos sair daqui hoje, amados, com a nossa fé renovada, com a nossa força revigorada, porque é promessa da palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de chegar hoje na minha vida, hoje na tua casa, através da televisão. E essa palavra, ela causa o efeito necessário. Ela vai causar o efeito na tua vida, porque é palavra de Deus. Nosso Deus não se cansa. O nosso Deus, Ele sabe, Ele cria os confins da terra, e Ele jamais se cansa, nem se aborrece. Ah, mas até hoje eu só reclamei. Ah, até hoje eu só murmurei. Então o Senhor está dizendo hoje: para de murmurar. Levanta os teus olhos. Olha para mim. Tenha fé em mim. Saiba que eu sou a solução para a tua vida. Saiba que eu sou a solução para a tua casa. Nosso Deus é a solução. Ele não se cansa. O nosso Deus não se cansa, Ele tem olhado, o nosso Deus é eterno. Ninguém pode sondar a sabedoria de Deus. Ninguém pode sondar o poderio de Deus. Mas eu tenho certeza que foi Ele que me colocou aqui. Então, o principal preocupado com a minha vida é Ele. Então não tem por que hoje eu começar a olhar as necessidades. Não tem por que hoje eu começar a olhar os desafios ou os planos que talvez não tenham dado certo. Hoje eu preciso retomar a minha fé, sabendo que meu Deus vai me dar força. Sabendo que este Deus que nós servimos dá forças ao homem acabrunhado e redobra o vigor do fraco. Ele vai redobrar o nosso vigor. Ele vai fazer com que a pessoa que é acabrunhada, e aí a gente vê na Bíblia, né, irmãos, muitas palavras que a gente acaba não entendendo, né? Dá forças ao homem acabrunhado. Acabrunhado é o homem ou a mulher enfraquecido, enfraquecida. Se você está hoje sem forças, numa cama ou num leito de hospital, enfraquecido, ou se você está acabrunhado, enfraquecido na tua casa, que não aguenta mais com as tuas forças fazer com que aconteçam milagres, eu quero dizer que não é pela sua força, mas é a força que Deus vai colocar no teu coração, fazer com que você retome a tua fé, a força e a confiança. Ele vai fazer com que você seja forte. Se fortaleça hoje na presença do Senhor, através dessa palavra que Ele está dando para nós. Eu vou sair daqui hoje fortalecido. Acabrunhado quer dizer também adoentado, abatido, oprimido, atormentado, envergonhado. Dá forças à pessoa que está acabrunhada, a pessoa que está envergonhado, atormentado, oprimido. Eu quero dizer que tudo isso cai por terra hoje, porque Ele vai fazer brotar uma fé expectante no teu coração.
Ele vai fazer com que o teu coração se encha de confiança, porque estas coisas minam a nossa confiança, a nossa convicção em Deus. Nós olhamos, nós observamos as coisas da terra e esquecemos que a nossa força vem do céu. Nós esquecemos que a força vem dele, que o Espírito Santo está pronto para nos ajudar, que a fé que ele coloca no nosso coração precisa ser trabalhada, precisa ser regada, através de oração, através de falar: Espírito Santo, é o Senhor que age nesse tempo, então age na minha vida, eu quero retomar a minha fé, eu não quero sair daqui hoje, homem e mulher acabrunhado, eu quero me levantar hoje na minha casa. Você que está na sua casa aí, não pense que Deus não está olhando para você. Talvez você está adoentado, abatido, oprimido, enfraquecido. Mas esse Deus grandioso, esse Deus poderoso, Ele entra na tua casa e tem poder de te curar e de te restaurar. Ele tem poder. Ele é poderoso e Ele tem olhado para nós. Porque nós temos valor. Nós somos preciosos, como o Nilo pregou aqui. Você é precioso aos olhos de Deus. E que muitas vezes, irmãos, faz com que a gente perca a nossa fé. Também é o pecado que nos roda, nos rodeia. O inimigo que nos rodeia, nos tenta e faz com que a nossa fé esmoreça. Faz com que a gente desconfie da ação poderosa de Deus. Nós precisamos olhar hoje também e saber que eu não posso pecar, que eu não posso cair nas tentações, nas seduções. Porque quando nós caímos na sedução do inimigo, nós estamos agradando ao inimigo, ao príncipe deste mundo. E aí quando eu olho para mim e me pego, talvez numa vida de pecado, o nosso Deus poderoso hoje, grandioso, que quer fazer com que nós retomemos a fé, a força, a confiança. Este Deus poderoso, Ele quer penetrar na nossa vida. E aí hoje eu preciso me decidir a não olhar mais as barreiras, as dificuldades, as adversidades, mas que também hoje eu preciso retomar um caminho que o pecado faz com que essa fé também caia, com que essa fé seja pequena. Eu preciso sair do pecado, porque eu preciso cortar a relação com o inimigo. Eu cortando relação com o inimigo, eu vou estar estando servindo a meu Deus. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o poder de Deus, que a glória de Deus, que o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Mas eu preciso dar passos a isso. Eu preciso caminhar em direção. Eu preciso estar diante deste Deus, sabendo que Ele tem o poder para me ajudar. O Espírito Santo está pronto para vir sobre a tua vida. O Espírito Santo está pronto a fazer com que você retome esta fé, esta força e esta confiança. Você que já perdeu as esperanças, você que talvez é até mesmo de outra religião, está nos assistindo, fala: eu já fui em tanto culto, mas eu já entrei em todo tipo de igreja. Eu quero dizer que o que está fazendo você não receber a graça da libertação, talvez de um vício de adultério, ou de droga, ou de bebida, o que está fazendo você ficar fraco, não é uma denominação a qual você foi, mas é o pecado que você se encontra. E eu quero dizer, nesta manhã de domingo, que o Espírito Santo está entrando na tua vida, e você está caindo em si, e você está olhando que o problema não está fora, mas o problema está dentro, porque esta fé estava enfraquecida. O Senhor te levanta hoje como valente guerreiro, e a salvação vai entrar na sua casa, por essa fé restaurada que o Senhor está fazendo na sua vida neste momento. Ele tem poder, Ele dá forças àquele que estava abatido.
Você hoje está retomando o lugar que é teu, porque hoje a grandiosidade de Deus está iluminando a tua vida, está iluminando a tua casa, está te salvando. Eu quero, Senhor, tomar posse dessa palavra que o Senhor trouxe para mim. Até os adolescentes podem esgotar-se, e jovens robustos cambalear, mas aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Eu conto com o Senhor. A partir de hoje eu quero romper com a minha vida de pecado. A partir de hoje eu quero romper com uma vida que olha só para os problemas. Eu quero olhar para o alto. Eu quero contar com o Senhor, porque a sua palavra garante para mim que aqueles que contam com o Senhor renovam as suas forças. Nós vamos sair daqui hoje renovados. A renovação de Deus está entrando hoje na tua vida, filho. A renovação de Deus está entrando hoje na tua vida, filha. Está fazendo com que você se levante desta prostração. E a fé em Deus, e esta fé, e esta força que talvez você tinha perdido, está sendo restaurado hoje em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui, irmãos. Nós vamos sair daqui hoje. Você vai se levantar na tua casa em oração, sabendo do poder desse Deus, experimentando o poder desse Deus. Falar desse Deus é maravilhoso, mas sentir a presença dele agindo em nós é muito maior. Por isso nós vamos ficar de pé aqui, irmãos. E você que está na sua casa aí também, eu peço que você tenha forças e se levante. Fique de pé na presença de Deus. Diante da televisão, onde nós estamos aqui, irmãos, transmitindo e levando o poder de Deus pela palavra, pelo louvor. Tome a decisão hoje de romper com uma vida de pecado e de reconhecer que este Deus é grande, que este Deus é maravilhoso, que este Deus é poderoso. Se abra à vontade de Deus. Se abra a esta grandiosidade, a esta fé, a esta força, a esta confiança que Deus está dando para você hoje. Pega de volta. Olha aonde foi que você tropeçou. Olha aonde foi que talvez as suas forças minaram. Aonde a sua confiança caiu, se quebrou, se espedaçou, ou a sua fé está enfraquecida. Aonde foi que eu deixei a minha fé cair? Eu preciso hoje me levantar diante desta palavra. Saber que um Deus que criou este universo inteiro e que me coloca de pé hoje, este Deus está entrando na minha vida. Porque eu estou tomando uma decisão de hoje não mais agradar ao pecado. A hoje não mais agradar ao inimigo de Deus, mas as minhas ações hoje vão responder diretamente a Deus, Criador do céu e da terra. Tudo o que eu fizer a partir de hoje vai ser para a glória de Deus. Você que está aqui cansado, a palavra de Deus vai dizer que muitas vezes os jovens podem se cansar, mas os que contam com o Senhor renovam as suas forças. Talvez você esteja cansado, porque você tem lutado com a sua força, e tem contado talvez com o que você está vendo. Eu quero contar com a força do Senhor, e eu quero romper hoje com tudo o que me afasta da presença de Deus. Eu quero contar hoje, Senhor, com esta fé expectante, com essa fé, Senhor, que faz com que eu me levante e com que a minha família também, assim como os astros dizem que nessa palavra, eles vêm ao teu encontro. O Senhor chama a todos pelo nome. A partir de hoje, o Senhor tem uma nova história para mim. O Senhor vai me chamar pelo nome. O Senhor vai chamar a minha família por completo. Hoje eu peço ao Senhor diante de ti, Senhor, talvez diante dessa televisão que você está aí, minha filha, na tua casa, meu filho, na tua casa, sem esperança, o Senhor renova a tua esperança. O Senhor te renova, o Senhor te dá força para levantar e experimentar a vitória que Deus tem na tua vida.
Nós servimos um Deus vitorioso. Nós servimos e você não foi feito para ser um derrotado. A vitória de Deus está entrando na tua casa. A vitória de Deus entra na sua casa. Glória a Deus. Glórias a teu nome, Jesus. Não há, não há mão que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. O que nós anunciamos aqui, irmãos, é poder transformador de Deus. O que nós anunciamos aqui é poder de Deus em nossas vidas. O que nós anunciamos aqui, nós experimentamos na nossa vida. Não é história que nós contamos, são relatos que nós vivemos e vemos. Queria chamar aqui a minha irmã Lucilene, para que ela possa dar um testemunho deste poder de Deus. Esse poder que alcançou também a vida dela. Para que você na sua casa possa entender que o nosso Deus é maravilhoso. E Ele pode realizar muito mais do que você pediu, muito mais do que você imagina. A sua visão está limitada, mas através do testemunho da Lucilene, eu tenho certeza que Ele vai esclarecer no teu coração que o pouco que você está pedindo para Deus não é nada diante de tudo que Ele vai realizar na sua vida. Amém? Esse Deus que nós servimos, Ele é poderoso mesmo. E esse fato eu posso testemunhar na minha vida pessoal. Nosso irmão Nilo, na parte da manhã, falava do grande amor de Deus. Um Deus que nos ama incondicionalmente. Esse amor de Deus que nós tanto ouvimos falar por tantas vezes ao longo da nossa vida, Ele nos dá a experimentar através de uma experiência pessoal. Na minha vida não foi diferente. Meu nome é Lucilene, como já foi apresentado. Hoje eu tenho 48 anos, sou casada com o Ailton. Temos 3 filhos, graças a Deus. Ao longo desses 25 anos de casados, Deus nos deu a graça, nos presenteou com 3 lindos filhos. Meu filho mais velho hoje tem 24 anos, é o Gustavo. A Caroline tem 21 anos e a Letícia tem 17 anos. Durante toda a nossa vivência entre namoro, noivado e casamento, nós temos experimentado essa graça de que um dia nós fomos chamados, aonde o Senhor nos confirmou e disse que nós o serviríamos. Na verdade, isso aconteceu há 31 anos atrás. Essa proposta de Deus na minha vida não ficou muito bem clara nessa época. Eu era muito jovenzinha, tinha 17 anos. A minha família passava por momentos bastante complicados, bastante tempestivos. O meu pai tinha saído de casa na época, tinha ido viver uma experiência amorosa fora do casamento. A minha mãe estava, assim, passando por um momento muito difícil de depressão, de tristeza, e por algumas vezes ela tentou tirar a vida.
Eu tenho um irmão, na época ele tinha 9 anos de idade, e eu com 17 anos, por volta dos 15 anos, quando percebi que a minha família estava desestruturada e que não tinha mais ninguém para me dominar, porque muitas vezes nós precisamos da figura do pai e da mãe como uma fortaleza na nossa casa, para nos sustentar, para sustentar os filhos. Quando eu vi que eu não tinha mais isso, eu me joguei para viver uma experiência que eu jamais tinha vivido. O meu desejo sempre foi de viver uma liberdade que dentro de mim não expressava aquilo que realmente eu desejava, porque a liberdade que a gente sonha, meus irmãos, a liberdade que o nosso coração deseja, é uma liberdade que somente Cristo pode dar. Mas nesse desejo de viver a liberdade, eu fui experimentar o que o mundo poderia me oferecer. Então, com 15 anos, bem jovenzinha, né, eu parti para esse mundo de meu Deus, para poder viver essa liberdade. E então, nessa época, foi me apresentado o álcool, as drogas, e diante disso, eu me aventurei nesse mundo. Com 15 anos, eu já estava conhecendo as bocas de fumo, os lugares onde era possível se distribuir as drogas. E porque o meu pai tinha ido embora de casa, ele queria, assim, nos presentear, nos agradar de certa forma, ele deu na minha mão uma motocicleta. Então, com 15, 16 anos, eu já saía pelas ruas da minha cidade para pegar as drogas, distribuir as drogas, junto com aqueles que eu achava que eram meus amigos. Na época, eu era roqueira, né? E andava com pessoas assim, que expressavam também essa liberdade que a gente queria viver naquela época. Em contrapartida, dentro da minha casa, tudo ia muito mal. Com a saída do meu pai de dentro da minha casa, a minha família desmoronou, desestruturou. A minha mãe não tinha mais um rumo para as nossas vidas, ela ficou completamente perdida, porque a minha mãe conheceu meu pai quando muito jovenzinha, e só com ele ela teve um relacionamento, só com ele ela namorou e depois se casou. Então, tudo isso foi muito novo para a nossa vida. Acontece que a minha família ficou destruída, meus irmãos. E quando eu olhei para aquele cenário da minha casa, eu me senti livre para fazer o que eu bem queria ou que eu bem entendia. Na verdade, o que estava dentro de mim era uma revolta muito grande. Eu vivia naquela época misturado a questão da adolescência, da juventude, da situação dos meus pais também, e de tudo que acontecia conosco. Eu vivia uma revolta muito grande. E aquela revolta eu direcionava, então, para as drogas e para o álcool. A minha vida, em 2 anos, ela se praticamente destruiu. Eu entrei no fundo do poço, aonde eu achei que mão humana jamais poderia me tirar. Relacionamentos, para mim, eram os mais perversivos possíveis. Tive vários relacionamentos, mas nenhum deles preenchia o vazio, o buraco que existia dentro do meu coração. Era um vazio muito grande. Nessa época, então, em torno dos anos 85, 84, 85, a minha mãe, que já tinha procurado em tantos os lugares para poder resolver o problema da família, né? Porque nessa hora, vocês sabem, tudo é oferecido, tudo é proposto. Alguém foi bater na porta da casa da minha mãe. Algumas mulheres
que rezavam, que oravam. Eram umas mulheres de um grupo de oração. Um grupo de oração que entrou assim, de mansinho na minha casa. E com a minha mãe ensinaram ela novamente a retomar a oração, a se encorajar. Aquela mulher que era triste, abatida, cansada, sofrida, eu já não a via mais desta forma. Agora eu já estava vendo uma outra mulher, uma outra Madalena. Minha mãe está aqui hoje, né? Está aqui na plateia. E a minha mãe já não era mais a mesma, eu podia perceber isso. A minha mãe começou a se tornar uma mulher corajosa, como o Israel pregava aqui para nós. Uma mulher de fé, uma mulher determinada, uma mulher que orava, que sabia aonde queria chegar. Todas as noites, madrugadas e finais de semanas fora que eu passava longe de casa, quando eu chegava em casa, eu me deparava com essa mulher. Não era mais uma mulher, era sofrida sim, minha mãe era uma mulher sofrida, mas não era mais uma mulher abatida. Era uma mulher determinada, encorajada, uma mulher que cantava agora, uma mulher que sorria agora. E quantas vezes, meus irmãos, quando eu chegava em casa, eu queria entrar de mansinho no meu quarto, para que ninguém me percebesse, eu via a minha mãe ajoelhada na beira da minha cama, rezando. Esse era o cenário que eu encontrava quando eu chegava na minha casa. E quantas vezes essa mulher pagou o preço de oração pela minha vida. Até que um dia, esse mesmo grupo de oração, agora jovens, né, foram na minha casa me convidar. Era o mês de fevereiro de 1986, carnaval. Eles iriam fazer um retiro de experiência de oração. E eles foram até a minha casa me convidar para fazer esse retiro com eles. A minha vida estava, como eu disse a vocês, no fundo do poço. Eu já não tinha mais alegria, eu já não tinha mais esperança, eu não tinha perspectiva. O que eu queria mesmo fazer era me destruir cada vez mais e mais. Quando aquele grupo de jovens foi até a minha casa e me convidou para fazer aquele encontro, eu que já estava numa dificuldade muito grande de me relacionar em casa, aceitei com vistas de que no dia eu desse uma desculpa qualquer e não fosse aquele encontro. Mal sabia eu que aquele encontro, ele foi preparado para mim. Porque Deus nos ama, meus irmãos, de forma maravilhosa, de forma incondicional. E quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, nós não conseguimos resistir ao seu chamado. E eu sentia, eu percebia, mesmo sem ouvir, mesmo sem entender os propósitos de Deus, eu percebia que Deus estava me chamando. Eu sentia, era como um impulso de Deus para esse amor que me levava ao coração de Jesus. Naquele sábado, aquela manhã de sábado, eu fui até aquele lugar. Outros jovens estavam ali, eu tinha apenas 17 anos. Outras pessoas estavam ali, a minha mãe estava cozinhando ali para aquele encontro. Eu fui ali sem nenhuma expectativa, porque eu pensava assim comigo: Deus deve amar aquelas pessoas mais boazinhas, Deus deve se interessar por aquelas pessoas mais santas, Deus deve se importar com aquelas pessoas que estão na igreja. Comigo não. Até que
naquele dia, naquela manhã de sábado, eu percebi, meus irmãos, que Deus se importava comigo, sim. E que Ele me amava do jeito que eu estava, do jeito que eu era, conforme eu me encontrava naquele momento. Ninguém precisava me dizer nada pessoalmente. As palavras daqueles pregadores, as músicas cantadas, me recordo ainda que nós cantávamos Jesus é o Senhor. Cantávamos várias vezes essa canção, Jesus é o Senhor, e mesmo sem saber, eu já ia proclamando o senhorio de Jesus na minha vida. Naquele dia, meus irmãos, eu fiz uma oração muito simples, muito pobre de palavras, mas ela foi sincera. Eu disse a Jesus: Jesus, o Senhor conhece a minha vida, sabe quem eu sou. Se o Senhor tem poder mesmo para mudar a minha vida, a minha história, eu quero me colocar aqui na tua presença e dizer: pode fazer aquilo que o Senhor desejar. Naquele sábado, houve uma oração de cura interior. A pessoa que rezava, eu disse assim: minha mãe deve ter contado tudo, o que da minha vida para essa moça, porque não é possível tantas coincidências desta oração veio ao encontro do meu coração. Mas, na verdade, Jesus me tocava, Jesus me curava desde aquele primeiro momento. No domingo eu voltei naquele encontro, porque o meu plano também era de que, terminando o sábado, eu não voltasse mais no domingo. Mas no domingo eu voltei, e já voltei com uma nova perspectiva, de que realmente eu queria que Deus habitasse no meu coração. Eu, como eu disse a vocês, tive várias experiências amorosas, experiências muito amargas, difíceis e frustrantes. Naquele dia estava lá aquele que hoje seria o meu esposo, né? Estava lá tocando, o Ailton estava animando, estava ajudando na organização do encontro. E ele chegou perto de mim, naquela oração da efusão do Espírito Santo, e disse para mim que Jesus me amava. E eu acho que ele também já me amava, de alguma forma. Mas o fato é que aquela amizade foi crescendo ao longo dos dias, dos meses. Um ano depois, nós estávamos namorando. E o Senhor nos deu uma promessa, através de uma oração, que Ele nos faria missionários, que Ele faria da minha família um testemunho para que o nome dele fosse glorificado. Eu não entendia nada daquilo que o Senhor Jesus falava comigo, mas sempre me coloquei à disposição. A partir daquele dia, daquele encontro, meus irmãos, algo aconteceu dentro de mim. A partir daquela oração da efusão do Espírito Santo, algo de poderoso aconteceu dentro do meu coração. E eu pude perceber o quanto Deus me amava. Na verdade, meus irmãos, ali começou uma linda história de amor de Jesus para com a minha vida. Depois daquele encontro, nada mais foi como antes. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais eu pude viver, caminhar sem a graça de Deus. 5 anos depois de namoro, nós nos casamos. E Deus nos deu 3 filhos, que hoje eles testemunham aquilo que nós vivemos na Renovação Carismática Católica. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. E quando eu
rezava por esse momento, Deus colocou no meu coração duas palavras. A primeira do Evangelho de São João, capítulo 8, 8:32, aonde que o Senhor fala: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Meus irmãos, essa verdade veio ao meu coração e transformou e libertou a minha vida. Essa verdade é capaz de entrar na sua vida e transformar a sua história. Qual é o nome dessa verdade, meus irmãos? Jesus é a verdade que nos liberta. E a outra palavra que o Senhor me deu está também em Isaías 61, que diz assim: já que tiveram parte dupla de vergonha, que tiveram como quinhão opróbrios e escarnos, receberão em sua terra parte dupla de herança. Aonde teve dupla vergonha, meus irmãos, é dupla honra. Na minha vida abundou o pecado. O pecado, de certa forma, quis me destruir. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu sou testemunha disso. A graça de Deus sobrepõe o nosso pecado. Eu não tenho vergonha de falar quem eu fui. Hoje eu olho para o meu passado há 31 anos atrás e vejo como um espelho, como uma penumbra, tudo aquilo que eu vivi no meu passado. Mas algumas coisas Deus não deixa que eu esqueça, para que eu saiba exatamente da onde Deus me tirou, para que eu reconheça que é a glória de Deus, o poder de Deus, que foi capaz de me tirar da onde eu estava. Eu quero que você fique de pé agora, porque eu não sei qual a situação da sua casa, eu não sei qual a situação da sua família, eu não sei qual é a sua situação hoje, eu não sei em que circunstâncias você chegou aqui, mas eu sei o que o meu Deus é capaz de fazer. Porque se Deus foi capaz de salvar a minha casa, foi capaz de salvar a minha família, foi capaz de me dar um novo rumo, um rumo à minha história, Ele é capaz de fazer isso na sua vida também. Sabe, meus irmãos, quando eu tinha 20 anos, 4 anos depois que eu conheci o Senhor Jesus e tive aquela experiência pessoal com o Senhor na minha vida, aconteceu algo inesperado na nossa casa. Um acidente terrível na BR-116, ali próximo de Itapecerica da Serra, aqui em São Paulo. O meu pai estava ao volante. A mulher com quem ele vivia já há algum tempo estava com ele. E mais algumas pessoas no carro. O meu pai capotou o carro numa daquelas curvas da BR-116. A sua morte foi instantânea. A mulher que vivia com ele também morreu naquele mesmo dia. Os dois morreram. E foi muito doloroso para nós a morte do meu pai. Olhar para aquele homem que um dia eu sonhei que conhecesse o Senhor Jesus como eu havia conhecido. Ele estava ali diante de nós, num caixão. A minha mãe, de pé, estava ali velando o corpo do meu pai e da amante. Minha mãe pagou as despesas do velório dos dois.
porque a despesa veio para minha mãe. Eu olhei aquele cenário, meu coração estava partido. Meu pai era muito jovem, ele tinha 47 anos. E eu disse assim: meu Deus, quantas vezes o Senhor bateu a nossa porta e nós não ouvimos a sua voz? Quantas vezes o Senhor quis fazer um pacto de aliança conosco e nós não demos ouvido àquilo que o Senhor queria? Mas de alguma forma o Senhor me resgatou da sombra da morte e me deu a oportunidade de recomeçar a minha vida, a minha história. E quando o caixão do meu pai descia para a sepultura, eu disse assim: pai, eu vou honrar o teu nome. Você foi um grande homem, como pai, nunca nos deixou faltar nada. Mas eu olhei para aquela história do meu pai e disse assim: a minha família não vai terminar desse jeito. Eu quebro essa maldição que acompanhava a minha família, gente, de adultério. Longa história acompanhava a minha família. Eu quebro essa maldição aqui, porque a minha família vai servir a Deus. Eu não tinha filhos naquela época, eu não era casada naquela época. Mas aquele juramento ali, na sepultura do meu pai, de alguma forma, Deus se fez valer. Nós pregamos o evangelho incansavelmente, eu e o meu marido. Vem cá, amor, vem cá. Vem cá, não, nada foi programado, mas meu marido está aqui. Nós pregamos o evangelho há 30 anos. Há 31 anos nós pregamos o evangelho juntos, testemunhando como Deus é capaz de mudar a nossa história. Deus é capaz de mudar a nossa vida e fazer nova todas as coisas. Eu creio nesse amor, meus irmãos, que transformou a minha vida, que transformou as nossas vidas. Deus nos deu 3 filhos maravilhosos, 3 filhos lindos. O Gustavo, ele é ministro de louvor, músico, como pai né? Todos eles são, só eu que não sou nada, né? Mas o Gustavo, pregador da palavra. A Caroline, uma menina, quem conhece a minha família, os irmãos aqui da Diocese de Osasco sabem, Caroline é uma menina de ouro, serva do Senhor, trabalha com o Ministério de Evangelização para as crianças. A Letícia, ministra de louvor, canta já no ministério do meu grupo de oração. E todas as sextas-feiras nós estamos lá, no nosso grupo de oração. Jesus é o caminho, é o nome do meu grupo de oração, porque foi nesse caminho que Jesus nos encontrou. Ele é o caminho e Ele nos colocou nesse caminho para mostrar que tudo Ele pode na nossa vida, tudo Ele pode. Nós servimos um Deus maravilhoso, meus irmãos, nós servimos um Deus maravilhoso. Creia que Deus pode transformar a sua vida. Deus pode, Deus é capaz de transformar a nossa vida. Levante os seus braços e comece a louvar a Deus, comece a glorificar o Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor tem um plano para a minha vida, um plano para a minha história, Senhor. Eu creio que o Senhor pode renovar, fazer nova todas as coisas, porque nada é impossível para Ti. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, Senhor, pelas pessoas que estão em casa, que perderam a sua fé, que perderam a esperança. Ah, meu Deus, visita agora o coração, Senhor. Visita, Senhor, agora essas pessoas que estão, Senhor, meu Deus, tristes,
mentes abatidas, cansadas, que essas pessoas possam ser levantadas, revigoradas, que elas possam ser impulsionadas, Senhor, por essa coragem de acreditar que para Deus nada é impossível. Ah, meu Deus, o Senhor tem um plano de salvação para as nossas casas, para as nossas famílias, e o Senhor quer salvar a todos. O Senhor quer salvar todos da nossa casa, e nós não abrimos mão, Senhor, não abrimos mão dessa salvação que hoje é oferecida gratuitamente, Senhor, para as nossas vidas. Ah, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos e pedimos: vem Espírito Santo com essa força do alto, vem Espírito Tu és maravilhoso, Santo, Senhor. Tu és e derrama bendito, sobre Senhor. nós Tu és essa o nosso Deus, coragem. Salvador. Irmãos, às vezes vocês olham aqui para a história do Ailton, da Lu, do Nilo, da história do Israel, as pessoas que vêm aqui anunciar, e você fala assim: isso não chega na minha casa, isso não chega na minha vida. Irmão, irmã, o poder de Deus vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida, na medida em que você eleve os teus braços para Ele e fala: Senhor, eu quero o poder deste Espírito Santo realizando estas maravilhas em mim. Creia pelo poder da fé que o poder do alto, que o Espírito Santo é quem realiza essas maravilhas. É o Espírito Santo que realiza na você, é o Espírito Santo que vai te fortalecer. Estes milagres acompanharão os que crerem, e você precisa crer no Espírito Santo. Você que está na sua casa, mulher de Deus, homem jovem que está na sua casa, eleve os seus braços para o alto e fala: vem sobre a minha vida, Espírito Santo, venha sobre mim, Espírito. Esse Espírito vai alcançar você também na sua casa. Você que está aí deitado, prostrado, sem força, receba o milagre do batismo no Espírito Santo. Receba o milagre de o Senhor entrar na sua casa através do Espírito. Clame o Espírito, clame, peça o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele pode realizar maravilhas em nós. Vem Espírito, vem Espírito Santo, vem Espírito. Deus é capaz de fazer Vem o Espírito, que prometeu que faria. clame. Deus é Ele é capaz. capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer o que disse que faria. Irmãos, o Senhor quer hoje visitar a tua casa. O Senhor quer hoje entrar na tua história. O Senhor está falando com você que tem uma família completamente desestruturada. Você que está com a sua família destruída, está pensando: como isso se dará? Pois o próprio Deus te dará um sinal, porque Ele quer salvar a tua casa. Ele está interessado em salvar a tua família. Então creia que essa palavra é para você hoje. Deus está indo ao encontro do teu coração, e Ele está dizendo: eu sou capaz. Eu sou capaz de salvar, não só uma, não só duas, mas toda a tua casa, toda a tua família. Erga teus braços e cante: Deus é capaz de fazer aquilo
que Ele prometeu que faria. Jesus.